Em nosso estudo de hoje está na Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Emmanuel comenta na lição 122, entendamo-nos. Não existem tarefas maiores ou menores, todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado pelos feitos que realiza, mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador que semeia o campo e sem o esforço apagado do varredor que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois, no orgulho com que te presumes superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviço, gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento, de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário que nos devotemos à assistência recíproca com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que despende e o próximo identificar-nos nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias hoje e sempre, onde estivermos. Essa frase inicial é marcante. Não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significação. E um exemplo que é muito bom para a gente começar a analisar isso, é a gente começar a pensar assim, qual é o tijolo mais importante de uma parede? Aí tem gente que vai falar que é o tijolo da base, tem gente que vai falar que é o do meio, tem gente que vai falar que é o tijolo do acabamento. Porém, se a gente tirar algum tijolo do meio, a parede vai ficar incompleta por todo, no total. Né? Não vai estar cumprindo a tarefa dela. De maneira que todos os tijolos são importantes. Então a gente, em primeiro lugar, a gente aprender a valorizar a profissão de todos, entender que nós precisamos e muito aprender a conviver com os diferentes, porque a gente precisa dos diferentes. Cada um cumprindo a sua missão, então, como dizem no popular, cada um do seu quadrado, a gente vai começar a construir um mundo melhor. E o problema que acontece com muita frequência aqui na Terra é da insatisfação em relação à parte que nos está reservada no momento. Porque a maioria das pessoas aqui na Terra está sendo o tempo todo convidada a pensar que o melhor é aquilo que você trabalha menos e que se ganha mais, não aquilo que você coloca sua energia e está sendo útil para todo mundo. Então é muito comum uma pessoa, né, olhar para um lado e falar, eu estou trabalhando aqui, mas eu queria trabalhar em outra coisa, queria ganhar mais do que eu ganho. E a gente lembra que uma vez num relato sobre como seria um mundo mais evoluído que o nosso, falou assim, lá no mundo mais evoluído que o nosso, uma pessoa vai escolher, por exemplo, ser pianista. Ele, para ser pianista, ele só precisa de um lugar arejado, em que ele tenha um piano e que tenha, antes a gente falava partituras, livros, agora não, agora a gente vê que só um tabletzinho, né, com uma memória boa e com uma quantidade boa de partituras já oferece condições para estudo. Mas ele tendo aquilo ali já está suficiente. Agora, um outro que escolhe ser um cientista e trabalhar no laboratório, esse vai ter um laboratório enorme, com um monte de gente apoiando, muito material, e esse que escolheu o piano não vai ficar com ciúme nem com inveja do outro, porque o outro tem mais e o outro tem menos. É cada um escolheu a sua função e cada um sabe, né, qual é a missão que tem que cumprir pela frente. Eu me lembro que, como músico que eu sou, uma das frases mais marcantes para mim, né, ele fala assim na letra de uma música, eu peço a Deus para poder doar a luz, que a minha voz cumpra a missão de atenuar toda a amargura dessa terra de Jesus. Né? É uma frase muito bonita que está numa música chamada Flamboyant, de um autor chamado Paulo César Feital. E o cara que trabalha no laboratório é a mesma coisa, ele vai olhar também e falar, poxa, que eu possa estar ajudando na cura das doenças,
na melhoria de vida. E assim a gente vai estendendo as mãos uns aos outros e aprendendo a valorizar uns aos outros, entendendo que sempre tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto eu estou aqui falando agora, daqui a pouco vai ter uma pessoa que vai fazer a limpeza desse local que eu estou aqui agora, e tem uma outra pessoa que, através das orações dela, ela está sempre envolvendo também o ambiente espiritual da casa. E assim a gente vai ajudando uns aos outros. Ele vem fazer a comparação para a gente aqui, né, do legislador e do herói. Ele fala: não te isoles, pois, do orgulho que te presumes superior aos demais. Olha só que frase, né, para a gente, né? Porque nós somos todo um conjunto de, né, quanto a gente puder distribuir o estímulo do entendimento. A gente encontra com muita frequência muitos amigos nossos desempregados diante da crise que a gente vem passando, e a gente até aconselha, a primeira coisa, mantenha-se empregado. Aquelas pessoas que estão trabalhando hoje, que estão insatisfeitas, a gente fala: agradeça porque você está empregado, porque tem muita gente desempregada. E aqueles que estão desempregados, fala: procure se manter empregado. Procura arrumar algum bico, procura arrumar alguma coisa, corre atrás, abraça aquilo que primeiro chega, né? E depois que você estiver trabalhando, aí sim a gente começa a pensar em mudança, enquanto a gente já estiver com a nossa subsistência garantida, porque a gente sabe que é uma situação muito dura, né? A pessoa nos dias de hoje ficar desempregada, passar por essa restrição toda no meio dessa crise que a gente está vivendo. Então, no primeiro momento, vamos procurar manter o nosso emprego, né? Arrumar um emprego e depois manter o nosso emprego, para depois começar a pensar em coisas melhores. Agora, é dever de todos nós, independente da profissão que a gente seja, mesmo que seja aquela profissão em que a pessoa acha que já não tem mais graus nenhum pela frente. Tem algumas que são assim, eu conheço amigos, tem amigos que são magistrados, são juízes. E o juiz não, pelo contrário, ele tem que procurar se aperfeiçoar cada vez mais, porque ele sabe que ele, por estar lidando com sociedade, ele está lidando com uma gama de informações, de conhecimentos que exige que ele esteja se atualizando o tempo todo para que ele possa dar cada vez mais justiça em suas decisões. E assim com todo mundo, o músico também, a pessoa que está trabalhando na limpeza pública, todos eles vão estar o tempo todo olhando o que eu posso fazer para melhorar, qual o melhor horário que eu passo, né, na rua, onde não atrapalha o trânsito, onde eu vou jogar o lixo, onde eu vou adaptar, também vou fazer as reciclagens. A pessoa tem que estar o tempo todo se atualizando. E já tem aquele jargão aqui na doutrina espírita, né, que quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Quando a gente começa a esgotar o aprendizado de um determinado ofício, naturalmente um outro ofício se apresenta e naturalmente a vida começa a mostrar outros caminhos para que a gente possa estar cada vez mais sendo útil e desenvolvendo novos talentos. E fatalmente a gente vai desenvolver muitos talentos. O destino de todo mundo é chegar à perfeição, por isso que a gente vai aí aos poucos aprendendo cada um pouquinho, desenvolve um pouquinho ali. Tem gente que tem pavor de matemática, mas um dia vai ter que enfrentar a matemática, não tem jeito. Mas tem gente que gosta muito da área médica, tem gente que já tem pavor da área médica porque não pode ver sangue. Vai ter um dia que vai ver também, né? Aliás, uma coisa até que aconteceu comigo, eu sentia nervoso até na hora de tirar sangue para fazer exame. E eu fui convidado a fazer um trabalho de visitar pessoas que estão enfermas e comecei a ver sangue, né, e ver o ser humano ali. E hoje já tenho até mais tranquilidade de lidar com sangue do que lidava antes. Parece que a vida vai convidando a gente aos poucos, sem a gente perceber, né, a tomar novos caminhos e a gente aprender novas coisas. Então ele vem falar que, vejamos nosso próximo no esforço que ele despende. E o próximo também vai nos identificar nas tarefas a que nos dedicamos. Solidariedade. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam e eles nos responderão com o melhor que possui. Aquela frase maravilhosa daquele rapaz, né? Gentileza gera gentileza. Quanto mais prestativo, quanto mais útil eu for, mais daqui a pouco eu vou gozar também dessa simpatia, desse carinho e ajuda também uns dos outros, porque vivemos no mundo de solidariedade acima de qualquer coisa. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.